CIEFs, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas nesta noite. Que honra tê-los aqui, ainda mais uma roda de conversa tão especial. Eu sei que sim. Ai, gente, agora eu vou ver mesmo. Olá, CIEFs, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas nesta noite. Que honra encontrá-los. Nossa roda de conversa é muito especial, pois hoje nós conheceremos a trajetória de egressos do mestrado que atualmente estão cursando doutorado em educação. Mas antes de apresentá-los, eu gostaria de ler um poema de Cora Carolina, que fala muito sobre o nosso olhar sobre a vida. Cora diz: o tempo muito me ensinou a amar a vida, não desistir de lutar, renascer da derrota, renunciar às palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos e a ser otimista. Aprendi que mais vale tentar do que recuar, antes acreditar do que duvidar. Que o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim nossa caminhada. E é nessa caminhada que nós encontramos tantas pessoas que tanto nos ensinam. Dentre eles, nós temos nesta noite 3 egressos do mestrado que estão seguindo seus sonhos. E nessa perspectiva de sonhos acadêmicos, eu gostaria de apresentá-los para que vocês conheçam um pouquinho do currículo e da trajetória que eles trilharam até aqui. Vou iniciar por Maria Vilene, que possui licenciatura em Pedagogia e mestrado em Educação pela Universidade Estadual do Ceará, além de especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional. É professora efetiva da Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza desde 2001. Desde 2017, exerce a função de técnica em educação na Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza. Tem experiência na área de educação, com ênfase nos anos iniciais do ensino fundamental e educação especial. E atualmente está cursando doutorado em educação na UES. Que honra tê-la nesta noite. E acredito que a sua trajetória de vida muito nos inspirará. Gostaria também de dar as boas-vindas à Flávia, Ana Flávia, que atualmente é doutoranda em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia, é mestre em Sociobiodiversidade e Tecnologias Sustentáveis pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Também fui no mestrado em Sociobiodiversidade, é uma honra encontrá-la, Flávia. A Flávia possui graduação em Licenciatura Plena em Matemática pela Universidade Estadual do Ceará, também em licenciatura plena em Pedagogia pela Faculdade Cúrios, fez pós-graduação, em Ensino de Matemática pela Ateneu e em Psicopedagogia Clínica Institucional e Hospitalar pela Facesa. Atualmente, é professora da Prefeitura Municipal de Chorozinho, atuando principalmente com jogos matemáticos, formação de professores, escola e ensino fundamental. Seja bem-vindo, Henrique. O Carlos Henrique possui graduação em Comunicação Social pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Possui graduação em Letras Português e Inglês pela Universidade Federal do Ceará. Possui mestrado em Ensino e Formação Docente pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Atualmente é professor de língua inglesa no Instituto Federal do Ceará, campus Mombaça, atuando principalmente nos seguintes temas: língua estrangeira, trabalho docente e formação docente. Atualmente, ele está cursando doutorado em Educação pela Universidade Estadual do Ceará, e é uma honra
poder conhecer a trajetória de vocês. Vou passar a palavra para a professora Vilene. Boa noite. Tá ok o microfone? Boa noite a todos, a todas e todos que estão assistindo. Boa noite à mediadora Luana Matheus, Carlos Henrique, a Ana Flávia, que vão estar aqui comigo hoje conversando um pouco sobre as nossas experiências de egressos do mestrado. E para iniciar essa fala, eu faço um agradecimento aos organizadores do evento, em nome da professora Elisângela André e do professor Elcimar Simão, pelo convite, né? E eu espero poder contribuir um pouco, gente, para esse processo reflexivo dos que estão aqui presentes, que estão nos assistindo. Então, assim, eu inicio essa minha fala sobre essa minha experiência de mestrado, trazendo um pouco da minha história para vocês, para que vocês me conheçam e conheçam um pouco da minha trajetória profissional e acadêmica. Eu vou tentar resumir, tá, gente, para não me estender muito, eu vou tentar resumir os últimos 23 anos. A minha trajetória é um pouco maior que isso, mas eu vou tentar resumir os últimos 23 anos da minha vida. Então, assim, eu cursei, como já foi apresentado por Luana, eu cursei pedagogia na FACED, eu sou pedagoga pela FACED, é uma unidade da Universidade Estadual do Ceará, ela fica em Itapipoca, cidade onde eu nasci e morei até 2001. Então, assim, quando eu fui aprovada como professora num concurso público aqui municipal de Fortaleza, eu vim estabelecer moradia e trabalhar aqui, né? Então, assim, eu me mudei para cá. Concluí a minha especialização em psicopedagogia clínica institucional em 2005. E a partir de então, eu me afastei um pouco da rotina da vida acadêmica e me dediquei integralmente às demandas da minha profissão. Então, aqui em Fortaleza, né, como professora da rede pública municipal, eu tive experiências no ensino fundamental dos anos iniciais. Eu trabalhei também com educação infantil, educação de jovens e adultos. Trabalhei por 7, 8 anos no atendimento educacional especializado e também assumi cargos da gestão escolar e como técnica do Núcleo de Educação Inclusiva e Diversidade na Secretaria Municipal de Educação. Hoje, né, o currículo eu acabei não atualizando para a Luana, mas hoje eu já voltei para a sala regular, estou atuando agora no primeiro ano do ensino fundamental. Voltei por conta das demandas do doutorado, porque durante o mestrado eu vi que era muito difícil conciliar as demandas de técnica com a vida acadêmica. Então, assim, a gente acabou nesse ano, com a aprovação no doutorado, a gente optou por retornar à sala de aula porque a gente consegue uma liberação para o estudo. Em outras funções é mais complicada essa liberação para o estudo. Né? Então, assim, por conta de toda essa minha experiência, por todas essas vivências que eu tive no contexto, no decorrer desses anos, eu fui observando foi com amparo nessas vivências que eu fui começando a projetar, começou a nascer, então, o meu projeto que eu submeti para a vaga no mestrado. Né? Então, assim, ele nasceu dessas experiências e ele foi sendo gestado durante todo esse período de 2001 até agora 2020, tá, gente? Então, assim, percebam que essa minha busca pelo mestrado, ele passou por um longo período, né, de gestação e foi totalmente embasado nas questões que emanavam do meu contexto profissional. Então, assim, era das preocupações, das observações que eu tinha e que aquilo me movia para tentar auxiliar e minimizar aquelas problemáticas. Então, daí, né, quando eu estruturei o projeto, eu fui em busca de um programa de pós-graduação que
que eu conseguisse, que eu fosse acolhida, né? Então, assim, eu projetei alto, gente. Assim, depois de 17 anos, né, longe da vida acadêmica, eu projetei alto. Eu me programei para concorrer num programa Nota 5, um programa jovem, né, que iniciou em 2004, mas que já conquistou um patamar de excelência. Então, assim, como eu disse, eu tive uma experiência como gestora. Então, assim, eu avaliei que para ele ter alcançado esse patamar de excelência, ele só podia ocorrer se ele tivesse um grupo de profissionais muito competente e muito comprometido. Então, assim, considerando o tempo que eu passei distante dessa rotina acadêmica, eu achei que era dessa água que eu queria beber, que eu necessitava, que eu precisava beber, né? Depois de tanto tempo afastada, então eu precisava ter essa possibilidade de convivência com pessoas tão qualificadas. E quanto à escolha, né, da linha de pesquisa, que para mim, eu que desejava investigar, no caso, no mestrado eu entrei com um projeto para investigar as necessidades formativas dos professores do ensino fundamental no terceiro ano, eu delimitei a esse público para trabalhar numa perspectiva inclusiva, porque até então eu estava já há 8 anos trabalhando com a educação inclusiva na rede municipal. Então, assim, eu queria investigar essas necessidades formativas para que os professores trabalhassem nessa perspectiva da educação inclusiva. E aí eu vi, na linha A, formação didática e trabalho docente, no núcleo 1, didática, saberes docentes e práticas pedagógicas, eu vi essa possibilidade de pautar as minhas questões e de participar de discussões de temas que, na minha avaliação, são complexos e são sensíveis, como a formação docente, como a didática. Então, assim, eu vi nessa linha essa possibilidade. Então, assim, como eu disse, eu estava pensando nessa perspectiva da educação inclusiva, que, para mim, pensar a educação inclusiva é a gente ter um olhar na essência da educação. A educação, para mim, ela ajuda a pensar os tipos de homem, ela ajuda a criá-los, inclusive, né? Quando ela traz o saber de um para outros, de uns para os outros, quando ela questiona, quando ela reformula esses saberes, quando ela desconstrói, quando ela transforma esses saberes. Então, assim, para mim, a educação participa do processo de produção de ideias, ela qualifica, ela especializa, ela envolve as trocas de saberes, de bens, de poderes. É um conjunto na construção dos tipos de sociedade. Então, assim, a educação é fundamental para a construção dos tipos de sociedade. E para mim, essa é a força que a educação tem. Então, assim, ninguém escapa da educação, né, gente? E eu digo isso com base em Brandão, na professora Terezinha Rios, na minha orientadora, a professora Socorro Lucena, e outros estudiosos que, se eu for citar aqui, a gente não para hoje, tá? Então, assim, ontem mesmo, me reportando aqui ao momento que a gente teve ontem à tarde com a professora Terezinha Rios, ela nos falou sobre o caráter, né, complexo e contraditório da educação. Então, assim, é muito importante que a gente a gente que trabalha com a educação, que a gente não desconsidere esse caráter complexo e contraditório, que a gente esteja sempre tentando trazer contribuições para esse campo. Então, assim, e aí, nessa linha, né, nessa linha, a gente também se depara com a didática. E Saviani, ele nos ensina que a educação, ela exerce uma função mediadora no contexto social. E essa função mediadora ela precisa ser analisada, ela precisa ser questionada, ela precisa ser problematizada com base nas questões advindas da prática social. Então, assim, ela precisa ser instrumentalizada também, né? Ela também precisa ser instrumentalizada por teorias que auxiliem nessa compreensão crítica dessa sociedade. Então,
tendo em vista, né, assim, a gente precisa pensar de forma crítica e tentar, nessa realidade, levar essa crítica, levar essas questões até a vida dos estudantes. Para mim, a didática é isso, é essa perspectiva que a gente busca, é nessa perspectiva, né, que eu busquei compreender a didática, que ela se ocupa com as práticas de ensino e aprendizagem. Então, assim, eu sempre me questiono, o que é que a gente está ensinando? Como é que a gente está ensinando? Para quê? Para que nós estamos ensinando? O que é que a gente está realmente, qual é o nosso objetivo? O que é que a gente está construindo? Né? Então, assim, essa sempre foi uma preocupação minha e eu encontrei nessa linha a possibilidade de discutir essas minhas questões, essas minhas dúvidas, essas minhas inquietações. Enfim, né, como eu já trouxe, eu tinha, né, eu queria muito contribuir para a reflexão sobre a educação. Então, sobre a sociedade, qual é essa sociedade que nós temos? Qual é a sociedade que a gente pode vir a ser? Qual é a sociedade que nós desejamos? Então, será que nós estamos efetivamente contribuindo para uma construção de uma sociedade, da sociedade que desejamos? Então, assim, ontem também trago uma fala da professora Terezinha, que ela fala do contraditório, né? Que o contraditório não é quando a gente diz que é branco e o outro diz que é preto, que o contraditório é quando a gente diz que é branco e que o outro diz que é branco, mas que o branco do outro não é o mesmo que eu penso. Então, assim, a gente precisa muito refletir isso, a gente precisa trazer muito essa discussão para dentro da sala de aula. A gente precisa muito trazer essa discussão da construção de sociedade que nós desejamos. E eu acho que a educação é fundamental nisso. Desculpa, gente, eu estou tentando ler aqui o chat, mas a letrinha está pequena, eu não estou conseguindo, não estou conseguindo ver. Tá. Então, assim, depois, né, vamos iniciar já aqui para a minha trajetória no mestrado mesmo, depois da aprovação no mestrado, eu tinha aquele desejo, eu tinha aquele sonho de partilha, de interações, e que, infelizmente, esse meu sonho, esse meu desejo foi frustrado, né? Esse sonho de interações, de encontrar os colegas, de discutir, de compartilhar esse conhecimento foi frustrado, porque eu tive que me adaptar a uma situação que para todos foi muito nova. No primeiro dia de aula do mestrado, gente, saiu o decreto do governador orientando sobre o isolamento social, por conta do risco de saúde pública, né, da pandemia. Então, nós tivemos apenas a primeira manhã do primeiro dia de aula do mestrado. Depois disso, o curso todo aconteceu de forma remota. Então, para mim, isso foi extremamente frustrante, desgastante, inclusive, porque eu, particularmente, não aprecio interações via rede social, é, via WhatsApp, Então, assim, eu tive muita dificuldade e foi muito difícil para mim esse processo todo, o curso do mestrado, o período, né, do estudo foi muito complicado para mim, porque eu necessito da interação. Eu aprendo muito quando eu estou com as pessoas, porque não é só o que ela traz de conhecimento, que ela viu, de teorias, não é só isso. Eu aprendo com as ações, eu aprendo com as expressões. Então, para mim, isso é fundamental. Então, assim, essa experiência foi frustrante. Eu confesso que para mim foi bastante frustrante, porque eu tive muita dificuldade, né? Eu gosto de sentir, eu gosto de observar as pessoas, eu aprendo muito nesse contexto. E não foi possível, né? Então, assim,
eu sou muito reservada nos encontros, assim, eu sou uma pessoa reservada, eu não sou de falar muito. Para ser sincera, agora eu estou com algumas dificuldades para falar com vocês, porque eu não tenho essa relação próxima, né, com as telas. Mas, enfim, vamos seguindo. Então, assim, durante esse período, para mim, de aprovação no mestrado, eu ainda tive que conciliar, né, adicionar o curso a uma rotina que já estava estabelecida, profissional, e que demandava bastante de mim, a uma rotina familiar, e no contexto de risco social, né? Então, assim, foi muito difícil administrar tudo isso. Foram momentos de ansiedade, foram momentos de que eu pensei em desistir por conta de não conseguir. Eu achava que não estava conseguindo trazer para o meu planejamento aquele contexto, né? Aquele contexto não estava se adequando ao que eu havia planejado. Mas seguimos, e eu tive, né, assim, nesse contexto todo, eu tive a grata satisfação de ter como orientadora a minha professora Socorro Lucena, que eu não tenho palavras, gente, para expressar o tamanho da minha gratidão e da minha admiração por ela. E eu trago para vocês que isso é importantíssimo, essa relação com o nosso orientador é muito importante no desenvolvimento da nossa pesquisa, porque, assim, são essas trocas que a gente tem com o orientador, elas são fundamentais. É uma pessoa que tem uma experiência como pesquisadora, que te acrescenta muito, muito mesmo. Então, assim, eu não consigo, nesse momento, ter palavras para expressar mesmo e tudo que foi a professora para mim. Então, assim, ela depositou em mim uma confiança, ela, ela acolheu as minhas limitações, porque, assim, como eu disse, eu passei muito tempo distante dessa rotina acadêmica. Então, assim, leituras, eu sempre dizia a ela, professora, eu sinto algumas dificuldades com alguns temas, porque eu tenho leituras muito direcionadas à minha ação profissional. Então, assim, tudo que eu necessitava para melhorar a minha ação profissional, eu fazia, as minhas leituras eram muito direcionadas para aquele campo. Então, assim, era um leque mais restrito, né? Eu não tinha muito amplo, essas leituras muito amplas, conhecimentos muito amplos sobre as áreas, mas eu tinha uma leitura muito direcionada para a minha ação profissional. Então, assim, ela acolheu essas minhas limitações e ela me fazia acreditar que eu podia superá-las. E eu ainda estou, tá, gente, nesse processo de superação. Hoje, né, como já estou iniciando o curso de doutorado, eu concluí o mestrado e já continuei a caminhada, porque eu sabia que se eu parasse, muito provavelmente eu não retornaria, né, porque eu passei todo esse tempo e eu tive dificuldades para voltar, então, assim, eu preferi seguir, mesmo com cansaço, eu disse, não, vamos seguir, vamos tentar seguir, para não pausar mais essa caminhada. E hoje, juntamente com a professora Socorro, eu estou contando com a sensibilidade e a competência da professora Elisângela André, né, que está assumindo, junto com a professora Socorro, a orientação de minha tese. Então, assim, eu, nesse período todo, com todas as dificuldades advindas desse processo, eu fui muito feliz. Então, assim, eu sou muito grata pela possibilidade que tive com as minhas orientadoras, hoje minhas orientadoras, né? Então, assim, eu, a princípio, eu até digo, agora, na última segunda-feira, eu vou trazer um fato que eu recordei agora, na última segunda-feira a gente teve uma palestra com a professora doutora Marta Estremeira, e ela, na sua fala, ela perguntou se nós mudaríamos de profissão.
caso tivéssemos essa possibilidade, né? Assim. E eu confesso para vocês, na situação, eu lembrei de imediato. Eu não desejava, assim, eu não tinha almejado uma formação nas ciências humanas. Eu tinha pensado em ciências contábeis, né? Assim, mas por determinações dos meus familiares e depois de ter feito um teste vocacional, eu acabei seguindo para ciências humanas e assim. E ao contrário de algumas colegas e amigas que estão comigo na profissão e que já pensaram em desistir dessa profissão, eu nunca desejei isso. Às vezes até a gente fala assim por bobagem, mas efetivamente eu nunca desejei sair dessa profissão. E esse meu envolvimento, eu eu asseguro que aconteceu, gente, na minha primeira experiência como profissional de rede pública. Que antes eu até tive, no decorrer do curso de pedagogia, eu tive experiências na rede particular, na rede privada de ensino, em escolas de classe média. Então, assim, quando eu finalizei o curso de pedagogia, eu fui aprovada num concurso público no interior do nosso estado, e lá eu me deparei com situações que eu até então já tinha escutado falar, mas eu nunca tinha sentido aquilo, eu nunca tinha vivenciado aquilo. E isso me fez perceber a importância da educação e que eu não abro mão de defender a educação, porque para mim ela é humanizadora, ela oportuniza, ela oportuniza o desenvolvimento humano em todos os aspectos. Então, assim, o mestrado, para mim, fortaleceu muitíssimo essa minha concepção de educação. Ai, estou quase emocionada já, gente, de falar sobre isso, porque eu acho que a gente não pode abrir mão dessas discussões, a gente não pode se render aos retrocessos que a gente tem visto. A gente precisa continuar na luta, a gente precisa ser firmes nas nossas decisões e a gente precisa fazer a diferença lá no nosso ambiente. As leituras do mestrado, para mim, foram muito válidas. As discussões hoje, eu avalio como fundamentais para a minha formação, porque foram momentos em que me fizeram refletir, me fizeram parar um pouco dessa correria que é muito difícil a gente administrar a vida acadêmica com a vida profissional, ela é muito difícil, tá, gente? Então, assim, eu não vou aqui trazer uma... as minhas amigas dizem que eu uso óculos cor-de-rosa, mas nesse momento eu vou ser muito sincera com vocês. Não é fácil a gente administrar um mestrado acadêmico com uma vida profissional. Então, assim, mas ele me trouxe essa possibilidade de pensar a minha profissão, de discutir a minha profissão, de melhorar a minha profissão. Então, assim, o mestrado me abriu muitas portas e fortaleceu muito as minhas concepções, e o que eu defendi antes, hoje eu defendo muito mais. Eu acho que eu já estou me alongando muito, tá, gente? Então, para finalizar a minha fala, eu trago um trechinho, os dois trechinhos aqui da poesia Identidade, do escritor e biólogo Mia Couto. O primeiro trecho que eu trago é que a gente preciso ser um outro para ser eu mesmo. E eu acho que é isso, que a gente precisa ter a sensibilidade de se colocar na perspectiva daqueles que sofrem pelo abandono, pela falta de oportunidade, pela falta de oportunidade de possibilidades sociais e humanas. Né? Que assim, a gente nunca vai sentir a dimensão da dor do outro, mas quando a gente tem essa sensibilidade nos dá a ciência de que essa dor existe e que ela não pode, de maneira alguma, gente, ser desconsiderada. E a gente, com todas as dificuldades da nossa profissão, a gente tem essa possibilidade de trazer um sopro para essas pessoas, de trazer uma oportunidade para essas pessoas. E o último trechinho
da poesia Identidade que eu trago, deixa eu pegar aqui, no mundo que combato, morro, no mundo que porque luto, nasço. Então, que a gente nasça todo dia, que a gente lute todo dia, que a gente lute sem medo de ser feliz, gente. Vamos lutar sem medo mesmo de ser feliz. Vamos tentar trazer possibilidades de alívio de tantas dores, e na educação a gente consegue isso. Que fala rica, Vilene. Que eu escutando assim sua fala, a todo momento eu fiquei arrepiada. Em diversos momentos, quando você falou sobre a importância de uma educação com função mediadora, uma educação com uma função humana, eu acho que nós, como docentes, nós, como futuros docentes, precisamos ter esse olhar humano para os nossos estudantes, conhecer essa realidade e desenvolver esse ensino de forma a também humanizá-los. Quando você fala sobre a relação com o orientador, isso me toca bastante, porque graças a Deus eu cruzei com anjos na minha vida, o professor Simar, Sinara, Elis, que tanto me ensinaram, e partilhar essa orientação com alguém que você cria esse laço, que acaba tendo esse papel fundamental nas nossas vidas, de nos ensinar a voar, porque no Dia dos Professores eu até estava lendo um trechinho que dizia assim, quem nos ensinou a andar? Nossos pais. Quem nos ensinou a voar são nossos professores, nossos orientadores. Então, a relação que nós construímos com os nossos orientadores na pós-graduação vai tornar essa trajetória muito mais rica, uma trajetória onde nós podemos construir esses nossos trabalhos, nossas dissertações, tese e nossos TCCs com essa tranquilidade, essa humanização. Então, assim, eu poderia passar a noite toda escutando sua fala, maravilhosa. Muito obrigada por sua partilha. Acredito que todo mundo ficou arrepiado escutando sua trajetória. E agora nós vamos conhecer um pouquinho da história da Ana Flávia. Seja bem-vinda, Ana Flávia. Obrigada. Vocês me escutam? Sim. Olá, boa noite. Estou, assim, extremamente lisonjeada em estar participando de um evento da Unilab, no qual fui aluna de mestrado. Então, é um grande prazer. Quero agradecer aqui imensamente ao convite, ao professor Simar e à professora Elisângela André. Meu grande abraço e meu muito obrigada. Igual a nossa colega Vilene, eu vou falar um pouquinho sobre a minha história de vida e depois o meu egresso, né, minha entrada no mestrado. Como muitos aqui, sou filha de agricultor, de empregada doméstica, no qual antigamente não existiam muitas políticas públicas voltada para essa classe, né, para ingressar na universidade. Mas eu sempre tive um sonho de fazer matemática. Desde de criança, eu sempre quis fazer matemática. Não foi um acaso ser professora, foi realmente uma escolha. E sempre foi o meu objetivo ser matemática. E aí tive a oportunidade de ingressar na UES, no curso de matemática. E logo depois que terminei, passei no concurso, numa cidade do interior, de Chorozinho. Eu sou ocarense, com muito orgulho. Sempre falo assim que eu sou ocarense porque realmente eu tenho muito orgulho de onde eu saí, de onde eu estou hoje. E isso tudo que me proporcionou foi através da educação. Então, eu sou muito grata a Deus por toda essa minha trajetória. E então, a minha vontade de entrar no mestrado começou da minha prática escolar, da percepção de ver que os alunos tinham certas dificuldades, falta de interesse,
nas minhas aulas, né, das exatas. Então, eu disse, como que eu posso melhorar para que o meu aluno desenvolva o seu senso crítico, o seu raciocínio lógico, que ele seja um agente participativo em sua aprendizagem. Então, foi onde eu comecei a buscar cursos que viessem me possibilitar essa ajuda para a minha sala de aula. Então, encontrei o curso, né, do MASTES, que é o mestrado acadêmico em Sociobiodiversidade e Tecnologias Sustentáveis, na Unilab, em Redenção. Cidade essa que fica próxima à cidade que eu resido, que é Pacajus. E fui muito acertada a minha escolha, foi muito feliz, muito gratificante. Entrei no mestrado em 2018 e foi um divisor de água na minha vida. Né? Assim, o que eu posso falar sobre a experiência de mestranda? Eu noto que o mestrado, ele tem ferramentas muito distintas da graduação, pois a graduação é um curso muito amplo e o mestrado, ele foca em uma linha, em autores, e aí você vai se dedicar ao que realmente lhe interessa na sua área. Então, busque cursos que vocês gostem, linhas que vocês se identificam, que vocês possam estar contribuindo para você, para o outro, para a sociedade. Então, tive também esse acerto na minha vida. Fui para um curso, escolhi uma linha, e como a Vilene também fui muito abençoada em encontrar professores que pudessem me ajudar nessa trajetória, professores compreensíveis, e também um orientador muito bacana. Como ela falou, a nossa colega Vilene, é muito importante esse elo com o professor, com o orientador, pois é ele que vai lhe ajudar nessa trajetória, é ele que lhe socorre dos perrengues do mestrado. Nem tudo são flores, nem tudo é lindo, mas eu penso assim, se a pessoa venceu, eu também vou vencer. Eu também vou terminar, eu também vou vencer essa disciplina, eu vou terminar essa minha dissertação, vou passar pelo meu estágio. E o mestrado, ele é um momento de construção da sua pesquisa, a construção para com o outro. O que eu também gosto de ressaltar muito no meu mestrado foi a vivência que eu tive com os meus colegas. Fiz parcerias muito importantes que têm reflexo até hoje na minha vida, porque a aprendizagem é coletivamente. Então, eu sou anti-individualismo. Eu acho que não tem a agregar. No mestrado acadêmico, individualismo não lhe agrega nada, não lhe leva a lugar nenhum. Então, busque parcerias na sua sala de aula, converse com os colegas, professores da mesma linha, trabalhem juntos, publiquem juntos, que isso tudo vai facilitar na sua trajetória. Tem muitos percalços, o meu pode ser até um pouco diferente dos outros, sou funcionária efetiva de Chorozinho, atualmente estou liberada para estudo, na época do meu mestrado também, mas tem pessoas que, como a colega Vilene, agregou o mestrado com trabalho, ainda teve a pandemia, mas isso tudo é como eu estou aqui hoje para passar essa mensagem para vocês,
quem está nessa mesma situação de trabalho, ter que trabalhar, ter que se deslocar para outra cidade para estudar, você vai conseguir. Você vai vencer porque você é capaz. E essas são as minhas memórias mais afetivas do meu mestrado na Unilab, no qual fui muito bem acolhida, desde o faxineiro até o coordenador do curso. Muito, muito bom mesmo, Unilab. Então, quando eu terminei o meu mestrado, já estava na época da pandemia, já era 2020, e o que eu notei deles ter sido muito importante foi a minha banca de qualificação na época do meu mestrado. Por que, Flávia? A banca de qualificação, uma boa conversa com o orientador, uma boa montagem na sua banca de qualificação leva o seu trabalho a outro patamar. Você tem outro olhar com o seu trabalho, né? Com a sua dissertação que você pretende. Então, quando eu terminei o meu mestrado, todas as dicas, informações, sugestões que os meus orientadores tinham me falado na minha época, eu usei todas para o meu novo sonho, para o meu novo passo, que era o meu egresso no meu doutorado, né? O meu ingresso no doutorado. Hoje em dia, eu faço doutorado na Universidade Federal de Uberlândia, em educação, no qual sou muito feliz. Na época, nós estávamos em pandemia e eu não falei para ninguém da minha casa, porque eu olhava no mapa o Ceará e Uberlândia lá embaixo no mapa. Eu disse, eita, se alguém me disser uma palavra contrária, eu não vou fazer. Então, não falei para ninguém, mas como eu falei para vocês anterior, que bom o quão é importante essa construção de vínculos. Então, conversei com o professor Elcimar na época, no qual também aqui é um grande abraço e um agradecimento eterno, do meu sonho de ir para um doutorado, e ele me incentivou. E hoje estou aqui compartilhando com vocês essa minha trajetória. E quando eu digo que o mestrado é divisor de águas na vida da gente, né? Quando a gente encerra o mestrado, a gente percebe que temos um senso crítico mais aprofundado, a gente traz conhecimentos novos, a gente tem oportunidades novas e a gente tem um leque de opções e isso nos fortalece muito enquanto educadores, enquanto estudantes. E então, o medo de tentar quase é inexistente, né? Então, eu não tive medo de tentar uma entrada numa universidade federal, longe da minha casa. Eu não tive medo de tentar, de achar que o meu projeto não seria tão bom. Esse medo nunca existiu na minha vida. Por quê? Porque eu me achava melhor? Não. Porque eu sempre tentei aproveitar ao máximo as minhas disciplinas no mestrado, que teve essa construção, que foi a minha base. O que eu digo para vocês como dica, aproveite as disciplinas teóricas, as disciplinas quantitativas, elas são complementares, não são distintas. Uma hora ou outra, independente da sua área, você vai precisar delas. Então, o alinhar de teoria com quantificação na sua vida acadêmica sempre vai trazer bons frutos para vocês. Então, como eu falo para vocês, hoje eu faço doutorado, né, na Universidade Federal, aqui em Uberlândia. No momento estou aqui cursando as minhas disciplinas. E se aconteceu com vocês de
Eu entrei no mestrado na linha tal, com projeto X, mas o meu orientador quer que eu mude o meu projeto. Aconteceu comigo no meu mestrado, aconteceu comigo no doutorado. Flávia, mas será que é porque o meu pensamento de construção não está legal, não está bom, não é relevante para a sociedade? Claro que é. Claro que o seu projeto, seu pensamento, sendo que os nossos professores, o nosso orientador, ele tem um olhar além. Ele tem, como eu sempre digo para o meu orientador atual, ele tem sempre um olhar mais aguçado. Então, se isso aconteceu com você, fique tranquilo, siga as instruções dos seus professores, do seu orientador, da sua orientadora. Crie vínculos com seus colegas. Graças a Deus, quando eu fui terminar o meu trabalho, foi na época da pandemia, então eu pude viver com os meus colegas, né, diferentemente da Vilene, que teve que passar o curso todo online, mas creio também que foi um aprendizado para ela, mas sou muito grata por todos os conhecimentos que eu adquiri no meu mestrado, zero arrependimento, sou muito fã da Unilab, muito fã mesmo. Quem não conhece, convido a conhecer, a participar dos eventos. Outra dica também que não fiz, então fica como dica aí para vocês, aproveitem, façam um curso de línguas no seu período do mestrado. Já imaginou sair mestre e bilíngue? É tudo, né? Não fiz isso, estou fazendo agora no doutorado, mas percebo que perdi esse tempo e que eu diria a todos, aos futuros mestres, né, que aproveitem o máximo e se esforcem, que tudo que vocês estão fazendo no hoje, apesar de todas as dificuldades que vocês estejam enfrentando ou vão enfrentar, isso tudo vai passar. E se Deus quiser, daqui a um tempo vocês vão ser mestres, mestras e vão alcançar voos maiores. Nunca pare de tentar. Eu acho que só isso que eu planejei hoje para falar para vocês. O meu intuito é mais assim de motivacional mesmo em relação a você não desistir do seu sonho. Flávia, eu estou aqui até emocionada com o seu relato. Me identifico em muito da sua fala. Quando você fala que as relações que nós construímos tornam o nosso caminho mais leve. Isso é fundamental. E são essas relações que nos permitem retornar para espaços que nós já passamos. E a vida é uma roda, a gente nunca sabe onde vamos encontrar as pessoas, como vamos encontrá-las. E construir boas relações é essencial para a nossa caminhada. Quando você falou sobre o seu local de origem, cara, o orgulho que você sente desse local de origem, me veio na memória um trechinho de uma entrevista de Manuel de Barros, em 2007, onde ele falou: eu não caminho para o fim, caminho para as origens. E nos últimos dias eu tenho pensado sobre isso, dos voos que nós alçamos e retornamos para esse nosso local de origem. Eu acho que é importante essa caminhada de nos lançarmos em um mestrado, um doutorado, acreditar nesses nossos sonhos e voar e depois trazer esse retorno para as nossas origens, para os municípios, no meu caso, Capistrano. Então, ter essa bagagem e, ao mesmo tempo, propiciar que as pessoas da nossa região também possam ter esse contato com essas nossas experiências. Quando você falou sobre a importância da motivação, que você disse, se alguém tivesse falado para eu não ir, talvez eu tivesse ficado meio assim. Eu lembro que quando eu tentei a seleção do doutorado, eu não comentei com ninguém. Eu fiz caladinha, achava que não ia passar,
estava só com 1 ano e 6 meses de mestrado. Quando eu passei, eu fiquei completamente assustada. Meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu não falei para o Elci, que o professor Elcimar, não falei para o meu orientador, ele vai ficar super chateado eu saindo do mestrado assim, não vou ingressar no doutorado. Depois eu tento de novo e vai dar certo. Fiquei com muito medo. Não sei por quê. Mas Elci foi um anjo, assim, na minha vida. Ele, juntamente com a professora Sinara, com Elis, sentaram comigo e disseram, olha, você não vai perder essa oportunidade, porque um cavalo, ele nem sempre vai passar 2 vezes no mesmo lugar. E foi essa motivação que eles me deram, que me permitiram ir para o doutorado em 2019. E eu acredito que se eu não tivesse ido em 2019, possivelmente eu não teria ido em 2020 por conta da pandemia. A pandemia não foi fácil nas nossas vidas, assim como a Vilene falou, foi um período muito difícil. Esse aprender a trabalhar de forma digital não foi algo fácil. A questão de internet, eu saí de Fortaleza, que atualmente eu moro em Fortaleza, eu fui para o interior, naquela perspectiva de vou passar uns 15 dias, depois tudo se normaliza e vai ficar tudo bem. Eu passei 6 meses em casa. Numa internet que tinha dias que só a misericórdia divina. E tudo isso, essa rotina de casa, várias pessoas juntas, a questão da internet, você não conseguir fazer suas coisas. Muitas vezes nós tínhamos trabalho de campo, trabalho com os professores, e isso acabava nos frustrando. Então, essa motivação, esses amigos que nós construímos, auxiliam que a gente não pare. Se um não está bem, o outro vem e motiva. Não, vai dar tudo certo. Ultimamente, é uma das frases que eu mais tenho ouvido, esse vai dar tudo certo. E realmente, aos poucos, tudo vai dando certo. E essas relações são importantíssimas para esse vai dar tudo certo. Porque quando nós não sabemos o que o outro sabe, ele compartilha. E essa relação com os nossos professores, com os nossos orientadores também é extremamente importante para essa nossa caminhada. Muito obrigada. Eu acho, Luana, assim que a aprendizagem só é válida quando ela é compartilhada. Né? Então, esse negócio de egoísmo na nossa área de educação, nada a ver, né? Temos que compartilhar. E eu vi aqui o comentário do prof, gente, eu sou apaixonada pela matemática. O meu mestrado, eu esqueci de falar, eu levei para a linha de jogos matemáticos. E do meu doutorado, eu entrei com esse projeto também, acreditando, fiz esforço nele. Só que o meu orientador atual, ele me fez ver a matemática de uma maneira, de um olhar mais crítico. E hoje eu vou trabalhar, gente, com as interseccionalidades existentes na sociedade, né? Que causam as injustiças sociais. Tornar com que o nosso aluno ele perceba as injustiças sociais que ocorrem no nosso dia a dia. Então, deixei os jogos um pouquinho de lado, mas muito fielmente apaixonado pela matemática. Estou aqui para falar, para inspirar os alunos a poder compreender o mundo melhor, a ler o mundo melhor. Essa leitura de mundo é muito importante. Muitíssimo obrigada pela sua partilha. Já nós retornamos com você, Vilene. Agora eu gostaria de chamar o Henrique para apresentar um pouquinho da sua história, sua trajetória. Seja bem-vindo, Henrique. É um prazer tê-lo nessa noite. Obrigado, gente. Trouxe uma surpresa para vocês, tá? Eu fico muito feliz e desde já vou... Boa noite a todos, primeiramente, todos vocês que estão aqui. E vou avisando que desde já me emocionei aqui atrás com a fala da Vilene, com a fala das meninas, e peço licença para me emocionar durante a minha apresentação. Quem me conhece sabe que, de repente, eu começo a chorar. Mas, enfim, vou tentar não. Né? Fico muito feliz porque, ouvindo as meninas falar, a Vilene e a Flávia, eu percebo que, de alguma forma, as nossas trajetórias são parecidas, né? Ora a gente está aqui, ora a gente está em Minas, ora a gente está no Pará,
ora a gente está em Redenção, na Unilab, ora a gente está na Parangaba, na UES, ora a gente está em Mombasa, no IFCE, né? A gente não para. E eu fico muito feliz em ter sido convidado para essa roda de conversa para tratar das nossas fragilidades e também das nossas potencialidades, né? Então, quando a gente trata dessas duas perspectivas, a tendência é a gente se emocionar. Fico muito feliz em estar aqui nessa roda de conversa também, porque se a gente foi convidado é porque a gente terminou o nosso mestrado com êxito, né? É uma jornada que, por vezes, não é fácil, a gente pensa em desistir, mas nessa caminhada, quando a gente olha para trás, né, que é esse slide aí que vocês estão vendo, essa ave com a cabeça virada para trás, né, toda vida que eu vou me referir a minha trajetória na pós-graduação, eu faço esse exercício de Sankofa, né, que é olhar para trás, enxergar tudo o que passou e ressignificar o meu futuro. Então, nesse momento, me emociono porque olho para trás. Ainda em 2003, né, quando eu viajei de Fortaleza para Mossoró para estudar, eu estudei na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, estudei comunicação social, e naquele momento eu não tinha ideia de que seria professor de língua inglesa. Então, o que acontece? Entrei em sala de aula por pura necessidade mesmo, de sobrevivência, né? Foi assim, a minha válvula de escape naquele momento financeiro, porque eu morava na cidade sozinho, e quando eu saí de casa mesmo, né? Então, eu entrei na sala de aula, e a minha trajetória de 2003 até chegar no mestrado na Unilab, em ensino e formação docente, de 2003 a 2018, a minha trajetória em sala de aula, ela tinha essa característica da prática. A minha preocupação era estar em sala de aula, a minha preocupação era receber meu salário, e quanto mais em sala de aula eu tivesse, quanto mais dinheiro eu ganhasse, ali já estava tudo tranquilo. E só que na verdade não estava, né? A Luana começou falando aqui uma frase de Cora Coralina, ela tratou de sonhos, e a Vilene também falou de sonhos, e a Flávia também falou de sonhos, né? E eu lembro de uma frase do meu terapeuta, que lá na terapia eu falo dessas situações do mestrado, do doutorado, que é difícil, que é complicado, que às vezes eu quero desistir e tal. Ele, às vezes ele sempre pergunta, né? Mas você está satisfeito? Eu digo, estou satisfeito, estou vivendo o melhor tempo da minha vida. E teve uma frase que ele me disse, que também trata de sonhos. Ele disse assim, porque eu sempre dizia, eu nunca sonhei com isso, eu nunca sonhei estar no mestrado, eu nunca sonhei estar no doutorado, eu não tinha tempo para isso. O meu tempo era sala de aula, era 4 paredes, era quase 60 horas aulas por semana, e isso para mim era o que bastava. E daí ele disse assim, Henrique, essa frase me marcou muito, ele disse assim, Henrique, os teus sonhos só viram sonhos quando eles são realidade. Por exemplo, estar falando aqui hoje para vocês, né, eu nunca sonhei com isso, e estar nessa roda de conversa com os universitários me ouvindo e tal, nesse ambiente, eu nunca sonhei com isso. Mas eu percebi que hoje já era um sonho meu, depois que isso se tornou realidade. Eu acho isso incrível, porque a minha entrada no mestrado, na Unilab, foi quando eu tive a oportunidade de expandir meus horizontes e descobrir que eu poderia chegar mais longe, que eu poderia chegar nesse lugar que eu estou hoje, né? Falando como egresso do mestrado, estando no doutorado e falando para vocês aqui e vivendo essas experiências e ressignificando a minha prática em sala de aula, buscando fazer diferente, tentando ter uma experiência nova a cada dia, a cada semana, a cada aula que eu der, né? E tudo isso ocorreu graças ao meu período que eu passei no mestrado da Unilab, e desde então
eu considero aquele momento, aqueles 2 anos que eu fiquei ali na Unilab, como um ponto de ruptura na minha carreira, né? E esse momento de ruptura, ele não teria ocorrido sem a ajuda de diversas pessoas, que daqui a pouco eu vou falar sobre elas e vocês vão ver. Muitas dessas pessoas estão aqui, nos assistindo, nos orientando. São pessoas que viraram os nossos amigos, a nossa família, e isso para mim é muito importante. Por que o mestrado na Unilab para mim foi um ponto de ruptura? Porque ainda em 2018 eu comecei a dar aula num projeto do governo do estado, Centro Cearense de Idiomas, né? O que para mim foi algo de muita alegria, porque era uma oportunidade que eu tinha de ensinar o inglês pela perspectiva da conversação para os alunos de escola pública, e fico muito emocionado que hoje eu tenho alunos do Centro Cearense de Idiomas que estão nos Estados Unidos. Eu tenho um aluno que viajou recente para lá, né, e ela agradece ao CCI, agradece a gente fica muito feliz. Só que no momento da criação do CCI, quando a gente foi para a nossa primeira formação, eu percebi que a gente naquele momento estava sendo nós estávamos sendo meros receptores das informações que eles estavam passando para a gente, naquela época, a editora, né, do livro que o CCI havia adotado. Não participamos da criação do CCI, a nossa opinião não foi levada em consideração, e aquilo começou a me incomodar, né? E eu me perguntava, meu Deus, essa formação não leva em consideração o público que a gente vai receber. O público que a gente vai receber talvez nunca entrou numa sala de aula de um curso de inglês e conversação, porque a gente sabe que o público da escola pública geralmente não tem essa condição, ou por falta de dinheiro, ou por falta de tempo, enfim, por vários outros fatores. Então, isso começou a me incomodar, né? Nesse momento, eu me lembro de 2 frases que me marcaram na minha caminhada no mestrado. A primeira delas é uma frase de Camille Claudel, que ela diz assim, se puder colocar aí, eu agradeço. Ela diz assim: há sempre algo de ausente que me atormenta. Né? Então, naquele momento, eu sentia que algo me faltava. E isso me deixava louco. A formação não pode ser desse jeito, a gente precisa participar mais, a gente precisa ser ouvido, a gente precisa, como professor de língua estrangeira, ter a nossa voz ouvida, as nossas considerações aceitas, analisadas, né, estudadas. E outra frase também relacionada a isso, que combina muito com essa frase de Camille Claudel, é a frase do professor Roberto Sidney Macedo, é um professor da UFB, da Universidade Federal da Bahia, que ele diz assim: não há formação possível sem desejo, não há formação sem a experiência da falta, da perda. Então, que a partir de agora, nós, professores, possamos ter essa consciência de que sempre nos falta algo, sempre falta algo, sempre falta algo na nossa experiência, e é isso que a gente precisa buscar. Né? Então, naquele momento, com a inauguração do CCI, eu senti que faltava algo na minha formação. Né? Eu não sei como se deu esse start, porque até aquele momento a minha preocupação era o que eu falei para vocês, a sala de aula e a parte financeira que a sala de aula poderia me trazer. Né? Se bem que depois que eu comecei a dar aula no estado, a minha cabeça foi mudando muito com as minhas conversas com os professores e tal, e você acaba que é contagiado por aquele ambiente, né? E passa a pensar de uma outra forma. Foi quando eu cheguei no mestrado, na Unilab, essa daí é a minha turma maravilhosa, terminamos com êxito, né? Ali os professores. Nessa caminhada a gente descobriu o auxílio do professor Simar, que foi meu orientador e é meu orientador no doutorado. Professora Socorro Lucena, professora Sinara, a professora Elisângela. Se eu não me engano, essa foto foi na primeira aula, e na última aula do mestrado, a gente terminou com esse mesmo sorriso. Não foi uma trajetória fácil,
mas foi uma trajetória muito gratificante, porque hoje eu percebo a minha carreira, o meu lado pessoal, o meu lado profissional, de uma outra forma, né? Aqui eu tenho a primeira foto que eu bati com o meu orientador, Elcimar, e foi muito engraçado porque quando eu descobri que o Elcimar seria o meu orientador, eu não tinha noção, na verdade eu não tinha noção de nada de pós-graduação, né? Como eu disse para vocês, não era o meu sonho. Não era o meu sonho porque eu achava que eu não conseguiria alcançar, né? Eu sempre dizia, não, isso aí não é para mim. O meu negócio é a prática, a teoria é outra coisa, eu não vou atrás de teoria porque a realidade é outra. E nesse primeiro encontro, os meus colegas disseram, que sorte, ficou com o Elcimar, que bom, e eu não tinha essa noção. E com essa fala ali na aula magna do mestrado, eu pensei assim, eu tenho que conversar com esse professor e dizer para ele que eu não sei de nada, e foi exatamente isso que eu disse para ele. Professor, eu não sei de nada, eu não tenho básica teórica nenhuma. E quando eu me lembro dessa fala, e quando eu me lembro que eu terminei o mestrado, eu fiz a pesquisa, eu estou falando aqui para vocês, estou no doutorado, e vou conseguir terminar o doutorado, e faço parte desse ambiente da pós-graduação, e levo esse ambiente da pós-graduação para a minha sala de aula, quando eu olho para essa foto e o que foi dito nesse dia, e toda a consideração do professor Elcimar, eu fico maravilhado, é por isso que eu me emociono, porque eu nunca sonhei em chegar onde eu cheguei. E daí eu vou passar aqui outras fotos para vocês verem. Aqui são atividades que a gente fez, uma atividade que a gente participou na Unilab, a professora Elisângela, a professora Sinara, a professora Elisângela esteve na minha banca e, como foi dito aqui, a participação dela na minha banca foi, assim, algo super transformador, que me levou a refletir sobre o trabalho que eu estava fazendo. A minha pesquisa foi sobre a formação de professores do Centro Cearense de Idiomas, né? E como foi dito, esse momento da banca, de você ouvir, de analisar, de refletir, de saber aquilo que você pode corrigir no seu trabalho, de que você pode melhorar, é um momento maravilhoso, né? Aí a professora Sinara, que nos encontros do E-Docência e nas aulas lá na Unilab, também foi de uma pessoa que colaborou bastante com o nosso aprendizado, né? E aqui, outro momento que eu nunca imaginei chegar, que foi apresentar um trabalho numa semana universitária, porque o tempo que eu passei na UFC, estudando letras em inglês, eu me formei na UFC, de 2009 a 2014, 2009 a 2014. Eu vim embora de Mossoró e fui cursar letras, porque eu tinha descoberto já que a minha vida seria na sala de aula, então eu precisava estudar letras, né? Terminei publicidade e propaganda, não trabalhei em agência nenhuma e corri para letras, porque era como a Vilene falou, né? Assim, a Vilene, a Flávia, acho que as duas falaram sobre essa questão do amor pela sala de aula, é isso que eu quero, eu não me vejo fazendo outra coisa. E aqui estou eu apresentando o primeiro trabalho na semana universitária, porque na época da faculdade eu não tive como... enfim, eu estudava e trabalhava, e a minha relação com a graduação ela foi muito distante, né? Eu era aquele aluno que eu não me aprofundava, porque eu sempre estava com a cabeça no trabalho, né? Aqui uma apresentação também, né? O mestrado da Unilab em parceria com o IFCE, aqui foi uma aula que a gente teve, né? A professora Sinara aqui, enfim, dando aula para professores da pós-graduação. Então foram vários sonhos realizados, né? Assim, então quando eu estava nesse momento eu pensava, isso aqui é um sonho que está se realizando. Era um sonho que eu já sonhava, mas não sabia, porque foi sempre algo que me trouxe muita satisfação. O período do mestrado foi algo que me trouxe muita satisfação e eu recomendo para todos vocês. E desejo a vocês que vocês tenham uma relação muito produtiva, uma relação de amizade, de companheirismo, que foi a relação que a nossa turma teve com a equipe lá do mestrado em ensino e formação docente lá da Unilab, principalmente com a professora Sinara, a professora Elisângela e o professor Elcimar. Dentro dessa trajetória, a gente não pode negar que há os percalços, que há os problemas, né? E daí, dentro do coletivo, né, a gente vai procurar ajuda, né?
Ontem mesmo, nesse processo aqui do CIEF, né, da parafernália aqui da internet, eu fui procurar ajuda com a Railane, e a Railane ontem me pediu ajuda, e hoje à tarde a Ana Paula me ajudou. Então, nessa pegada que a gente tem que levar a pós-graduação, procurar relações, né, base de apoio que nos sustente, que nos leve até o fim. Porque eu também não vou dizer que é fácil, não é. É difícil, mas também é muito prazeroso, é muito gratificante e te ajuda a se redescobrir como profissional. Aqui, trouxe para vocês uma foto do nosso último CIEF, o primeiro, no caso, aí tem o Flávio, a Vanessa, que são duas pessoas maravilhosas, o professor Simar. Foi muito trabalho, tão cansativo quanto esse tem sido. Mas, assim, quando termina um grupo, uma mesa, um momento de fala como esse, você fica... meu Deus, sem palavras para descrever. É imensurável. Aqui mais uma foto, também no CIEF da vez passada. Né? Muitos, hoje em uma das apresentações eu disse, né? Houve muitas apresentações sobre estágio supervisionado, né? Eu disse, olha, isso é um assunto que é muito recorrente, precisa ser pesquisado sempre, precisa ser melhorado sempre, e a gente vai precisar de muitos CIEFs aí para trazer esses trabalhos, essas pesquisas, né? Esse é o segundo de muitos que virão. E hoje eu estou nesse lugar, né? Eu estou nesse lugar que eu nunca imaginei estar. Nunca. Eu sou muito emotivo, mas não sou exagerado. Né? E para mim, assim, é muito gratificante estar nesse lugar e ainda trazer na minha caminhada essa família do CIEF, a família do mestrado, a família do E-Docência, né? A Railane, o Flávio, a Vanessa, que está lá em outra cidade, mas de longe a gente ainda conversa, fala sobre pós-graduação, fala sobre nossa vida profissional, a própria Mariana, né? Inclusive as pessoas que estão nessa foto aqui, no caso aqui na frente a Railane, tem a Mariana, pessoas que a gente se encontra depois de algum tempo, né, passada a pandemia, essa aqui foi a primeira vez que a gente se encontrou, né, presencialmente, e são pessoas lindas e que a gente traz com a gente como nossa base de apoio, né, e são verdadeiras amizades. Muita gente que não está nessa foto também, algumas pessoas que para mim são muito especiais, como o Thiago, o Bruno, enfim, são vários nomes. E é disso que a gente precisa na pós-graduação, né? Base de apoio. E aqui tem essa frase, e ela é um pouco chocante, mas toda vida que eu vou para a aula, lá no doutorado, eu vejo essa frase, eu já bati foto dela umas 2 vezes, e às vezes eu paro e fico olhando, estaciono meu carro ali em frente, e eu acredito muito nisso, né? Que o sistema ele quer a gente morto, mas nós, professores, e inclusive em períodos como esse, a gente vive num processo de resistência, que é enfim, o processo de resistência apontado pelo professor Roberto Sidney Macedo, que é um processo de lutar pela nossa resistência, ao mesmo tempo resistindo. Né? Esses últimos tempos, para nós professores, para nós estudantes de pós-graduação, tem sido um período assim. A luta para resistir e a luta para existir, em face a esse sistema que quer a gente morto, decaído, né? Mas como diria Elza Soares, a gente não vai sucumbir, certo? Nós não vamos sucumbir. E para terminar aqui, eu trago essa foto, foi do dia da minha apresentação, né, da defesa da dissertação, do mestrado, e essa foto vai se repetir daqui a algum tempo, daqui a 3 anos, mais ou menos, ela vai se repetir. Eu com essa mesma camisa vermelha, eu adoro me apresentar de vermelho, esse vermelho representa muito para mim, a minha camiseta é vermelha, vermelho paixão, né? E paixão pela educação, paixão por existir, paixão por resistir e paixão por levar o nosso conhecimento em frente, buscando a mudança da sociedade, uma transformação na escola pública, uma transformação na vida da comunidade escolar e de todos os sujeitos que dela participam. Eu quero agradecer essa fala, quero agradecer esse momento, quero agradecer ao professor Simar, a professora Elisângela, a professora Sinara, quero agradecer às meninas que falaram, a Vilene, a Flávia, a Luana, que está aí na organização, junto com o Demerson, né? Ainda não o conheço pessoalmente, nem a Luana, mas
A gente pôde acompanhar aí a ajuda de vocês durante o congresso, uma ajuda valiosíssima. Eu admiro muito o trabalho do Demerson aí, fazendo os cards lindíssimos. Agradeço também a Railane, que também está na organização dessa sala, uma grande amiga minha, uma amizade que começou na pandemia, né, através do vídeo, e uma amizade que vai durar eternamente. Agradeço mais uma vez, desejo a vocês uma boa noite e a gente volta, né, a se encontrar em outros espaços e no próximo CF. Um beijo grande. Eu estava aqui super emocionada, perdoe se vocês verem alguma lágrima escorrendo, mas que fala emocionante, Henrique. Quando você começou a mostrar essas imagens, me trouxe diversas memórias da Unilab. Eu sou suspeita a falar sobre a Unilab, porque é a minha paixão. Desejo retornar para lá como professora, não sei se conseguirei realizar esse sonho, mas é uma instituição que eu tenho um amor muito grande. Me formei na graduação, mestrado, e foi nessa instituição que eu também conheci o Simar, Sinara, Elisângela, professora Socorro Lucena. Então, foi nesse espaço que eu pude ver que nós pudemos construir uma relação de amizade com os nossos professores e ter essa caminhada conjunta de quando precisar, poder chamar no WhatsApp, poder ligar, porque são pessoas realmente muito amigas, muito parceiras. Eu sou muito grata por estar participando do segundo CF, estive no primeiro, e agora estou aqui novamente. Muito obrigada. Obrigada a vocês por essas falas. Estou tentando me normalizar, porque fiquei bem emocionada mesmo. E eu gostaria de convidar as meninas, Vilene e a Ana Flávia, para, juntamente com o Henrique, nós termos esse momento de perguntas. Eu acho que todo mundo que está nos acompanhando se emocionou com as falas inspiradoras, e creio que eles têm algumas perguntas. Então, nesse momento, eu acho que nós podemos fazer uma sessão de 3 perguntas. Vilene. Pode, Vilene, por favor. Não, Tá ouvindo? Sim. Eu aqui ouvindo a Flávia e o Henrique, assim, deu até aquela invejinha branca, tá, gente? Dessa possibilidade que vocês tiveram de interagir com os colegas. Eu estou começando a viver isso agora, né, no doutorado, depois da aprovação do doutorado. Assim, timidamente eu estou conseguindo chegar e estabelecer esses contatos que, como eu disse para vocês, para mim são fundamentais. Então, assim, essa construção de vocês no decurso, né, no período do mestrado, para mim, fiquei invejinha branca que deu. Mas, assim, a gente não desiste e realmente é muito valoroso, mesmo da forma como aconteceu comigo nesse modelo remoto. Mas, assim, eu sou outra pessoa. As pessoas que são próximas, né, assim, 6 meses de mestrado já estavam dizendo assim, tu não é mais a Vilene. Então, assim, isso é muito bom. E isso eu desejo muito que que todo mundo possa viver essa experiência, que possam trazer isso para si, que possam contar isso depois, né? Então, assim, a minha relação próxima com os colegas está iniciando agora, assim, timidamente, mas está acontecendo e é muito gratificante. Então, assim, para os que estão nos assistindo, vistam-se desse desejo, vistam-se desse sonho, não desistam mesmo, porque não tem como mensurar a importância disso na nossa vida, o significado disso para a nossa vida. Sem dúvida, Vilene. Eu acredito. Eu tive uma parte logo no início, eu vivenciei esse período presencial, então consegui construir essas relações que foram importantíssimas durante a pandemia. Então, eu tive durante 2 anos, esse ensino remoto, mas consegui já ter construído esses laços. E quando eu escuto a sua fala sobre
vivenciar um mestrado totalmente de forma remota, eu fico pensando no quão difícil foi essa caminhada, porque, de certa forma, a pós-graduação ela acaba se tornando um momento solitário, porque é um momento mais de escrita, tem a parte da dissertação que nós temos que escrever, somos nós e os autores que embasam o nosso estudo, o doutorado também da mesma forma, e essas relações que nós construímos durante as disciplinas, elas nos possibilitam que essa caminhada ela não seja tão solitária. Sim. Que nós tenhamos esses vínculos. Sim, e quando a gente vem, termina uma graduação, uma especialização, e já se envolve no processo do mestrado, você ainda leva esses vínculos, né? Sim. Não foi o que aconteceu comigo. Eu passei um período muito longo, distante desse contexto, distante dessa vida. Foram 17 anos, gente. Eu sempre dizia, foram 15 anos, mas hoje eu estava refletindo, foram 17 anos. Então, assim, esses 17 anos muito envolvida com a vida profissional, e aí eu me vejo no Henrique, porque, assim, eu priorizei muito, por muito tempo, a minha profissão. Né? Então, assim, eu super compreendo essa dificuldade que a gente tem até de sonhar mesmo. Não, isso não é para mim, porque eu estou aqui tão envolvida nesse processo que a gente acaba deixando para depois. E aí, como eu disse para vocês, o meu retorno e o meu desejo pelo mestrado, ele partiu dessa base profissional. Né? Ele foi sendo gestado, como eu falei anteriormente, dessas experiências profissionais. Então, assim, apesar de estar muito envolvida, mas eu ainda cheguei a despertar no sonho do mestrado, pensando também na minha profissão, né? Porque eu pesquisei algo que me envolvia, algo que eu estava ali trabalhando, que era a educação inclusiva, e aí eu trago realmente a fala da Flávia, o quanto isso é importante, a gente pesquisar algo que nos move, porque, assim, a pesquisa, como a Luana falou, a escrita, ela é um tanto solitário. Então, se você vai pesquisar e escrever sobre algo que não te motiva, que não te envolve, que você não tem paixão, porque você precisa realmente ter essa paixão, você precisa ter essa emoção na tua pesquisa. Então, assim, ela acaba sendo solitária e talvez, muito provavelmente, sofrido, né? Se você não está envolvido afetivamente com a tua pesquisa. E o que trouxe de suave no decorrer disso tudo é porque eu sou extremamente apaixonada pela pesquisa que eu desenvolvi. Tanto que apaixonei a professora Socorro, porque fugia um pouco da linha de pesquisa que ela já desenvolvia, mas que ela super compreendeu, apoiou, se envolveu e entrou naquela pesquisa comigo. Literalmente, ela se envolveu, ela disse, Vilene, a gente vai pesquisar juntos. Então, assim, isso é muito bom quando você tem essa paixão, porque aí você consegue expor o que é que você realmente deseja, você consegue defender o que você deseja. E houve sim mudanças, né, Luana? Às vezes a gente traz um projeto e aí a gente pensa que não vai ser modificado, mas ele é modificado. E no momento da qualificação, realmente é um momento ímpar, eu avalio até como... Não é mais importante, porque quando a gente vai para a defesa, a gente está finalizando um ciclo, que para mim, até na minha defesa e nas minhas considerações finais, eu disse que aquela pesquisa estava sendo finalizada, não era um final, eu não estava deixando ali, eu não estava colocando um ponto final ali, que ali é um começo. A pesquisa, para mim, tinha esse objetivo. A partir daqui, é uma nova caminhada. É a minha contribuição para que a gente possa caminhar pensando numa nova perspectiva, pensando num novo caminho. Então, assim, que a gente tenha esse compromisso sempre, que a gente se apaixone pelo que a gente está pesquisando, que a gente busque pesquisar coisas que realmente nos movem. Então, assim, isso faz toda a diferença. E aí, essa parceria, sim, aí como eu estava falando da qualificação, porque, assim, traz outros olhares, né? Chegam outros olhares, porque até então a discussão é entre você
e o seu orientador. E aí vem outras perspectivas, outros olhares, e que te abrem assim uma dimensão absurda, que fazem você rever até tudo que você já escreveu, você às vezes quer modificar tudo para dizer a mesma coisa, mas você às vezes quer modificar. Então, assim, a minha banca de qualificação, a professora Elisângela participou, e a professora Rita Magalhães, então, para mim, foi muito, 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 muito valoroso. E aí a defesa, sim, a defesa a gente já vai com mais segurança, e ali a gente já não muda mais, a gente até pode ampliar para o futuro e continuar na caminhada para o doutorado e tentar, né, assim, contribuir ainda mais com aquela discussão. Mas que a pesquisa transforma a gente, transforma muito. Então, assim, sonhem com mestrado, sonhem com doutorado, sonhem muito. Sonhos grandes, tá, gente? Muitos sonhos. A Vilene falando sobre a questão da qualificação, eu acho que o nosso medo da qualificação é de, nossa, e se meu trabalho não estiver no caminho correto? E se a banca disser, não é esse o caminho do seu trabalho, aí tem toda essa sobrecarga. E acho que quando passa essa qualificação, que nós percebemos que estamos trilhando aquele caminho direitinho, com embasamento, esse peso ele já é menor para a defesa. Você já tem a certeza que aquele seu caminho ele está seguindo. E nessa perspectiva, Vilene, dessa sua fala, nós temos algumas perguntas. E uma delas é sobre o projeto de pesquisa, é uma etapa que causa medo, principalmente quando são áreas que muitas vezes são novidades em nossa formação. Dessa forma, quais são os vossos conselhos? O que você aconselha nessa etapa mesmo desse projeto? Bem, eu acredito que... Ah, não, foi para a professora Vilene a pergunta, é isso? Foi para mim? Mas pode ficar à vontade, Henrique. Desculpa. Vá primeiro, professora Vilene, pode falar, diga. Bem, no meu caso, gente, o projeto de pesquisa, como eu falei, ele foi sendo gestado por muitos anos, né? Então, assim, ele partiu das minhas experiências profissionais, de questões que eu via, de situações que eu escutava, de queixas dos meus colegas de trabalho, então eu fui construindo esse projeto. Para quem deseja já, assim, um projeto em menos tempo, né? Porque no meu, realmente, ele foi... Eu passei muito tempo pensando nesse projeto, em como eu poderia contribuir, qual seria a perspectiva dessa minha contribuição que eu queria trazer. Então, assim, para quem deseja uma coisa mais breve, eu diria que busque conhecer as pesquisas que estão sendo feitas pelos orientadores das linhas, leia um pouco sobre os estudos que eles estão desenvolvendo e tente se aproximar desses estudos e veja com qual deles você se envolve emocionalmente, porque isso vai facilitar a sua escrita, vai facilitar a sua leitura. Então, assim, busque conhecer os estudos pelas linhas, né? A linha que mais se aproxima de você, que você mais se aproxima, então busque se aproximar de uma linha, busque conhecer os estudos desses professores que compõem essa linha e veja qual deles lhe afeta, né? Lhe afeta para que você possa realmente construir um projeto com mais segurança, que você consiga se relacionar com mais segurança com esses autores. Muito obrigada. Professor Henrique. Na verdade, concordo com a Vilene, né, 100%. Acredito que você trazer o problema da sua prática, né, você olha para a sua prática, enxerga aquele problema e você pensa, como é que eu posso resolver esse problema? Como é que eu posso ajudar a resolver esse problema? Né? E a partir daí você começa a fazer leituras, estou falando isso por experiência própria, você começa a construir a sua base teórica. Se você puder participar de grupos de estudos, você participe, tente dialogar com professores que tratam desse tema e que podem te ajudar. Porque quanto mais você fala, quanto mais você lê, quanto você mais interage com colegas que querem estudar algo parecido, você se sente mais preparado, né?
no final de tudo, é uma base de apoio que você constrói dentro do grupo de estudo, da universidade, com os professores e com as leituras que você faz principalmente, né? É um momento de muita leitura, e nas leituras você vai se descobrindo e junta tudo isso e começa a questionar, né? O ato de questionar por que isso, como é que eu posso fazer isso, o que pode ser diferente, por que isso me afeta, como afeta o coletivo. E daí você vai montando o seu projeto de uma maneira mais confortável, né? Quando você vai se questionando e vai buscando essa base de apoio. Quer falar, Flávia, alguma coisa? Concordo com os profs, né, o Henrique e a Vilene. O meu caso, por exemplo, surgiu da necessidade da minha sala de aula, na época. Então, o conselho é: olha ao seu redor. O que você acha que está precisando melhorar? O que você acha que está precisando ser questionado? Então, é isso. Flávia, nós temos uma pergunta para você. Diz assim: quais foram seus principais desafios durante a dinâmica das disciplinas e defesa da dissertação? Mas, se a professora Vilene e o professor Henrique quiserem comentar também, sintam-se à vontade, tá? Quero aproveitar aqui o momento e agradecer a Laísa Vanessa pelos votos de conclusão de doutorado. Meu muito obrigada. É esse o espírito do mundo acadêmico, é você ficar feliz com a conquista do outro. Então, meu muito obrigada. E em relação aos meus desafios durante a dinâmica das disciplinas, o maior deles é o novo. É tudo muito novo, é a intensidade das leituras, é várias leituras de diferentes temáticas. No decorrer das disciplinas, você vai encontrando alguns detalhes que o professor vai pedindo e você nunca fez. Exemplo, o professor pede um fichamento, mas eu estava afastada há muito tempo da faculdade, eu nunca fiz um fichamento na faculdade. E outro desafio também, eu não morava em Recife, né, o deslocamento, foi um desafio em concluir as disciplinas, mas graças a Deus deu certo. E é isso, é como eu falei para vocês, as dificuldades eram essas, mas a construção da rede de apoio, do vínculo e da dedicação para que eu pudesse obter o melhor possível das minhas disciplinas me favoreceu, assim, eu penso. Em relação às minhas dificuldades na defesa da dissertação, eu acho que a defesa foi, assim, tranquila. A dificuldade é na qualificação, porque, como a Luana falou, você está ali em conversas com o seu orientador, naquela construção solitária, que realmente é uma construção solitária. Então, eu fiquei até com dozinho da Vilene, né? Porque o curso dela foi todo solitário, né? Assim, vamos se dizer, porque a nossa construção de tese é muito solitária, é muito dolorosa. Entre aspas, aqui eu vi a foto das minhas amigas na praia e eu lá estudando. Eu digo, oh meu Deus, falta só um ano, falta só 6 meses. E vocês vão passar por isso, aí vocês vão lembrar de mim, bem que a Flávia disse. Valeu a pena demais. Hoje em dia eu vou mais para a praia com tranquilidade. Voltando aqui, então, a dificuldade não foi na defesa, foi a qualificação. Porque como estava só em construção com o meu professor, com as orientações dele, bacana, mas aí quando vem outros professores com novos olhares, novas leituras, novos apontamentos, você começa a ter um novo olhar. Então, a dificuldade foi se teve alguma dificuldade, né? Porque eu encaro que todas as falas foram como sugestão para acrescentar no meu trabalho.
na minha dissertação para sair a melhor possível, para sair a melhor que eu pudesse entregar na época. E também quero deixar aqui uma fala, pegando o gancho da Vilene, sonhar. Sonhar pequeno e sonhar grande, minha gente, dá o mesmo trabalho. Então, vocês sonhem com o mestrado de vocês, sonhem com a qualificação, com a defesa, com o doutorado, com o pós-doc. Sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, sonhem alto, sonhem grande. Professora Vilene, gostaria de comentar? Não, eu só falar, reforçando o sonho. A gente mira a lua e acerta todas as estrelas, tá, gente? Então, a gente tem que sonhar bem alto, bem grande mesmo. Eu, inclusive, fui questionada quando eu disse que ia concorrer, né, a uma vaga no mestrado no PPGE da UES, e muita gente dizia assim, por que tu não concorre fora? Tem esses mestrados que são pagos no Paraguai, não sei o quê, 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 porque da UES é muito difícil de entrar, esses outros são mais simples, e tem aqueles grupos, né, na prefeitura, eles formam aqueles grupos de professores para testar. Não quis, gente, não quis, não é por pretensão, não, porque acho que não é válido. É válido, sim. Quem desejar, faça, sim. Mas eu disse, eu vou mirar logo lá na UES, que é a minha vida, assim, como eu fiz, a minha graduação é da UES, então, assim, eu sou cria da UES, fiquei distante, mas eu sou cria da UES, então, assim, eu desejei isso, e mirei, e deu certo. Então, assim, a gente sonha alto, se programa e investe na gente, óbvio que tem um investimento pessoal em estudo, e segue que dá certo. Agora, nós temos uma pergunta direcionada ao professor Henrique. Como lidar com a ansiedade com o novo? Porque Henrique, na sua fala, ele falou sobre essa perspectiva que ele não tinha de ingressar no mestrado e nem no doutorado. Ele tinha mais a perspectiva do trabalho, de ganhar dinheiro. E como foi quando você tentou esse mestrado, que você conseguiu a aprovação, você ficou naquela ansiedade, como iria ser? Gente, eu era muito mercenário, né? Você falava em dinheiro na época. Mas, enfim, a pergunta anterior, e essa pergunta me faz lembrar da professora Socorro Lucena com o seu projeto de vida, né? Que é quando você para pensar, para organizar o seu tempo, para organizar quando você vai se divertir, quando você vai estudar, como é que as suas relações vão acontecer durante o período da pós-graduação, porque é como a Flávia falou, né? Às vezes, não vou à praia, mas porque eu preciso ficar aqui. E você ganha por um lado, perde por outro lado, às vezes você fica até chateado, né? Não, eu não vou por causa disso, mas é isso, pensar no projeto de vida, organizar o tempo, otimizar o seu tempo, né? Como a professora Socorro Lucena fala, deixar todo mundo sabendo que você está na pós-graduação, deixar todo mundo sabendo, todo mundo da sua família, seu namorado, sua namorada, todo mundo precisa ficar sabendo. Você constrói essa base de apoio, né? E a ansiedade também, você pode diminuir essa ansiedade refletindo que muita gente já passou por esse processo de forma exitosa. Pessoas que você conhece, familiares seus, familiares, amigos, enfim. Então, se essas pessoas passaram por esse processo, eu também posso passar. Inclusive, posso dialogar com essas pessoas, que é o seu orientador, um colega de classe, enfim. E essa mesma pergunta você fazer para essas pessoas, né? Como foi que você conseguiu lidar com a ansiedade nesse período? E aí eles vão dizer isso que eu estou falando, né? Muita gente me apoiando, otimizando meu tempo, né? Valorizando a construção do meu projeto de vida, deixando todos saberem que eu estou ali na pós-graduação e que eu preciso desse auxílio. A ansiedade, ela não passa. Né? Você tem que procurar diminuí-la. Né? Enfim, quando eu entrei no mestrado, eu passei por uma situação, meu carro foi roubado, foi uma coisa chata, e aquele momento de dificuldade, eu também procurei a terapia, né? E lá na terapia também, a terapia me ajudou muito a aplacar essa ansiedade.
Então, se você puder também procurar um lugar assim que você possa tratar sobre esse tema, também é muito interessante. E é isso, né? E tentar fazer as atividades, realizar as atividades propostas na pós-graduação, ler bastante. Quanto mais você lê, mais seguro você fica. A Flávia falou que ela não teve dificuldades na defesa dela. Eu também estava lembrando que eu não tive. A minha maior dificuldade, eu acho que foi fazer o slide. Porque eu construí uma... E também tem essa parte, né? A sua dissertação, a sua tese de doutorado, você tem que construir uma relação meio que emocional com ela. Você precisa, ter uma relação com esse texto, e eu quero ter uma boa relação com esse texto, né, para quando chegar lá no dia da defesa, no dia da apresentação, eu não ficar nada ansioso. Então, enfim, são vários fatores e você vai se descobrindo nessa caminhada e vai se acostumando a lidar com a ansiedade, que está sempre ali, né, apostas, para deixar a gente meio com a cabeça virada. Eu acho que a terapia é um processo que todo pós-graduando precisa. Até quem não for da pós-graduação, a terapia é fundamental. Quando o Henrique fala sobre... Perdão, alguém falou? É porque eu escutei um som aqui. Mas realmente é fundamental. E esse slide... Eu acho que é o processo mais dificultoso, porque você resume todo aquele seu estudo em algumas lâminas e você fica, mas tudo é tão importante, eu preciso colocar isso, eu preciso colocar aquilo. E esse processo eu acho que é bem doloroso, porque você quer apresentar tudo, quer que todo mundo veja todo o seu trabalho e você tem que resumir de uma forma que você conte toda a história desse trabalho. Eu costumo brincar que a dissertação e a tese, é um casamento. Porque você, durante o mestrado, você passa 2 anos casado com esse estudo. E quando você está nesse casamento, vão ter dias que você vai amar o seu trabalho, vai ter dias que você vai achar que esse trabalho não está bom, tem dias que você não quer ver, mas ao mesmo tempo você se ressignifica esse estudo e começa a pensar, não, eu tenho, eu consigo. Você vai construindo essa relação durante esses 2 anos. O doutorado já são 4. Esses 4 anos é uma construção que é um tijolinho, 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 e realmente eu brinco com que seja um casamento por conta disso. Não brinco que seja um filho, porque eu acho que já é uma gestação bem maior. E aproveitando isso, eu gostaria de saber de vocês qual a palavra para esse momento. Uma palavra assim, que significa esse momento para vocês, já dando esse a mais de encerramento desse nosso momento. Até quem está participando, quem está nos assistindo, pode colocar uma palavra que defina essa nossa roda de conversa. A minha palavra é gratidão. Porque nessa noite eu vivenciei assim, emoções que eu não imaginei que eu fosse chorar. Acabei chorando com a fala do Henrique, me emocionei na fala da Vilene, mas consegui segurar. Me emocionei com a Flávia, mas ainda não escorreu a lágrima. Mas quando o Henrique começou a mostrar as fotos e trouxe toda essa emoção, eu não consegui me conter e acabei derramando algumas lágrimas. Então esse momento para mim foi muito enriquecedor. E essa minha palavra é gratidão. E eu gostaria de saber dos nossos participantes, dos nossos debatedores, qual a palavra que eles trazem para esse momento. E para as pessoas que estão nos assistindo, qual a palavra que remete essa nossa roda de conversa, esse nosso momento no CIEF. Bem, eu diria gratidão também, mas como você já falou, eu trago para a gente a palavra resistência. Fazer um congresso desse tamanho, com essa magnitude, com essa quantidade de dias, é um processo de resistência. O CIEF resiste, existe, né? O ato de educar é um ato de resistência. O ato de nós estarmos reunidos aqui é um ato de resistência. A pós-graduação, se manter na pós-graduação como professores, como trabalhadores, como pais e mães de família, todas as nossas relações, todos os nossos afazeres, também é um processo
de resistência. Então, a minha palavra para todos nós é reexistir. Existir e resistir. Elcimar trouxe a palavra esperançar. Adoro. A minha... Laís, pode continuar, Flávia, por favor. Não, pode falar a palavra da Laís. Laís falou sobre inspiração. A Andrea falou sobre sonhar. A minha é ressignificar, ressignificação. Hoje eu pude ressignificar muito a fala do Henrique. Eu acho lindo quem é emotivo. Eu acho lindo, gente. Eu queria tanto ser, eu acho perfeito. Eu acho, ressignifiquei muito a fala da Vilene, da Luana, os comentários no chat. Ressignifiquei muito a minha fala, a minha vivência. O quanto eu estou feliz em ter ressignificado a minha experiência para vocês. E desejo que vocês que estão aí nos assistindo ressignifiquem as leituras, os estudos, a pesquisa de vocês, os sonhos e as buscas. Obrigada. A Railane traz a questão da criatividade. A Lucilane traz a questão da motivação. A palavra dela é motivação. O Flávio traz presente. A Elisângela, desejo. E agora eu gostaria de saber a palavra da Vilene para esse momento. Gente, a minha palavra, eu vou trazer a palavra que me representa nesse momento, felicidade. É uma felicidade imensa poder participar de um momento como esse. É uma felicidade imensa poder falar um pouco do que foi esse processo para mim. É uma felicidade imensa ouvir dos colegas, também das experiências que eles tiveram nesse momento, poder compartilhar. É uma felicidade imensa a gente poder compartilhar com outras pessoas, com todos que estão nos assistindo, porque essa felicidade de poder estar inspirando, de poder estar ressignificando, de poder estar dando uma nova perspectiva, de estar motivando essas pessoas, isso é imensurável. Viu? Então, assim, é uma felicidade imensa. A felicidade, nesse momento, me representa, assim como a gratidão. A gratidão, assim, pelo convite, eu sou muito grata pelo convite. Eu espero, sinceramente, que a gente tenha outros tantos encontros. Está sendo maravilhoso. Ontem a palestra da professora Terezinha foi maravilhosa. Eu já tinha escutado a fala. Inclusive, eu usei parte da fala dela de ontem, que eu já tinha visto, já tinha lido em outros momentos. Ela está presente no meu texto de dissertação. Então, assim, é uma felicidade imensurável. O Joaquim trouxe a palavra conhecimento e o Ugel trouxe a palavra inspiração. Quando a Vilene fala sobre a professora Terezinha, eu lembro da importância que é conhecer autores que nós referenciamos. Eu tive a oportunidade de participar do Endip em 2018 e foi uma oportunidade muito rica porque eu conheci pessoas que eu lia, estudava, e o CIEF, ele traz esses momentos para nós. Em 2020 nós tivemos a oportunidade de partilhar, de conhecer esses pesquisadores que tanto nos inspiram. E agora, em 2022, estamos no nosso segundo CIEF, com esse conhecimento desses professores que são inspiração nas nossas vidas. E é muito bom. E uma das características que eu gostei muito foi esse momento online, porque nós conseguimos aproximar de pessoas que possivelmente não iriam conseguir vir, pessoas que estão em outros estados bem distantes, e pensar no CIEF online foi algo assim incrível. Parabéns à comissão por ter esse olhar. E eu vou finalizar com a palavra da Cristiane, gratidão. É isso. Esse momento do CIEF é mesmo um momento de muita gratidão.
vou encerrar aqui minha fala, mas vou passar para vocês finalizarem a fala de vocês, esse nosso momento, essa nossa roda de conversa. Então, sintam-se à vontade para falar, professora Vilene, Flávia, Henrique, que eu já me estendi muito. Agradeço mais uma vez a oportunidade, a coordenação do Congresso, pela pessoa do professor Simar. Né? Agradeço aí às meninas, Flávia, Luana, Vilene, Railane. Mais uma vez agradeço ao Demerson, acho que ele não está mais aqui, enfim. Sou muito agradecido a todos vocês, né? E vamos seguir, o Congresso não terminou ainda, termina amanhã e a gente vai junto até o fim e para além, tá? Todo mundo junto amanhã para encerrar. Tem sido muito cansativo, mas a gente vai conseguir terminar. E só boas histórias para contar e muita foto, muito brilho, muito tudo de bom. Gente, eu também agradeço muito pelo convite, a coordenação do evento, a pessoa do professor Elcimar, a professora Elisângela também que estenderam esse convite à minha pessoa. Então, assim, agradeço. Railane, foi um prazer revê-la em vídeo, mas um grande prazer revê-la. Demerson, muito obrigada aí pela acolhida logo no início. Parabéns a vocês que estão aí por trás, né? Organizando tudo isso, que eu sei bem como é que essa dinâmica é bem difícil, não é fácil não promover, organizar um evento desse porte. Então, assim, Luana, muitíssimo obrigada também pela noite, foi muito agradável. O texto que você trouxe da Cecília, não, no início. Foi Cora Carolina. Da Cora, anotei aqui. Eu me vi nele, então, assim, muitíssimo obrigada, foi muito prazeroso estar com vocês. Henrique, até breve, né, Henrique? Que a gente se encontra logo aí na UES. Flávia, parabéns, tudo de bom, que você encerre esse novo caminho, né, que você encerre com muito brilhantismo, viu? Tudo de bom. Obrigada a todos que nos assistiram, que vocês levem um pouquinho de cada um de nós, das nossas falas, que isso realmente faça que vocês pensem e sonem bastante. Beijo grande no coração, muito obrigada por esse momento, gente. Muito, muito, muito obrigada. É isso, muito obrigada, Railane, muito obrigada, Demerson, muito obrigada, Henrique, Vilene, Flávia, a todo mundo que nos acompanhou nessa roda de conversa, nosso muito obrigada. Vamos juntinhos para mais um dia de CF. Tchau, tchau. Tchau, tchau.